Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação, pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A graça e a paz de Jesus estejam com vocês. Aqui quem vos fala é o pastor Gilberto Costa e você está ouvindo mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. É muito bom estarmos juntos porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de revelações, de conhecimento sobre o nosso Deus maravilhoso, o nosso Deus que é amor, o nosso Deus que se preocupa com a gente, o nosso Deus que quer interferir de alguma maneira abençoada na nossa vida. Então, antes de mais nada, antes da gente começar o nosso programa, o nosso tema de hoje, tenha uma coisa em mente, uma coisa certa na sua vida, que esse Deus de quem você está ouvindo falar hoje, ele é um Deus que não é de longe, é um Deus de perto. Ele não é um Deus que está distante e que não está vendo o que acontece aqui. Muitas vezes as pessoas pensam isso, né? Pensam assim, onde está Deus que não está vendo o que acontece aqui na Terra? Muito pelo contrário, ele não só vê todas as coisas que acontecem, como ele tem um poder maravilhoso de penetrar no coração do ser humano e realmente ir lá dentro do coração do ser humano e saber o que está se passando ali. Então, esse é o nosso Deus, esse é o Deus Todo-Poderoso, esse é o Deus que quer fazer parte da nossa vida, é um Deus que quer se envolver, quer interferir na sua vida e na minha. Só que ele tem uma característica que é espetacular, que é a seguinte: ele é um Deus todo-poderoso, ou seja, ele tem todo o poder aqui na terra, nos céus, no universo, porque ele criou todas as coisas, ele é a origem de tudo, não é? A Bíblia chega a dizer que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por que a Bíblia diz isso? Não sei se você sabia, mas alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra. Então, se fosse no nosso alfabeto, seria como dizer, ele é o A e o Z, o começo e o fim, né? Vamos lembrar que o Novo Testamento foi todo escrito em grego popular, chamado grego koiné. Então, por isso que ele usa essa figura, né, para nos dizer que ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Então veja que esse Deus Todo-Poderoso, ele então decidiu, em todo o seu poder, conceder à sua criatura, o ser humano, que é a única criatura que é a sua imagem conforme a sua semelhança, ele decidiu então conceder o livre-arbítrio. Ele decidiu conceder que nós tenhamos a vontade livre de decidir se nós deixamos ou não deixamos esse Deus interferir na nossa vida diretamente e mudar a nossa história. Então é importante que você tenha bem claro isso na sua mente. Deus não vai agir na sua vida se você não permitir que Ele haja de maneira completa e total. O que Ele vai fazer, sim, é ficar ao seu lado, torcendo e querendo que no seu livre-arbítrio você escolha permitir que Ele entre na sua vida. Mas se você não escolher, Ele vai ficar fora da sua vida e no máximo Ele vai trazer livramentos, porque Ele tem misericórdia da sua vida. Ele não quer que você morra sem antes você fazer uma aliança verdadeira com Ele, para que você possa
decidir aonde você vai passar a eternidade. Então, essa é a mensagem que Deus quer trazer hoje para nós. É essa questão do livre-arbítrio e da sua decisão de você permitir ou não que Deus venha interferir diretamente na sua vida. Então isso é fundamental e nós vamos tratar disso em alguns pontos da palavra de Deus. O primeiro ponto que nós vamos tratar, até porque, queridos, eu quero hoje desmistificar esse negócio que muita gente fala assim, se Deus é tão bom, por que Ele permite que o mundo seja tão mal? Né? Se Deus é tão bom, por que tem pessoas doentes? Por que tem crianças passando fome? Né? Por que as pessoas se drogam? Por que há assassinatos, violência? Né? Por que existem essas coisas no mundo, essa maldade reinante no mundo? Né? Esses atentados absurdos, o sujeito entrar num lugar e atirar nas pessoas, só porque não são pessoas que têm as mesmas práticas dele, ou porque não seguem o mesmo ensinamento religioso, né? O sujeito entrar num lugar e disparar uma bomba no próprio corpo, né? Cometer suicídio e ainda matar gente inocente. Então, de onde vem essa loucura que reina nesse mundo, não é? O mundo vive no meio dessa loucura e muita gente culpa Deus, né? Muita gente fala que Deus, se Deus fosse Deus mesmo, essa maldade toda não estaria acontecendo, porque Deus iria, de alguma maneira, interferir. Muita gente fala, onde está Deus, né? Que não vê aquela criancinha que morreu tentando atravessar o mar, né? O pessoal, os refugiados que estão saindo de um país, saindo lá da Síria, por exemplo, né? Um país que está em guerra civil, pessoas do mesmo país brigando umas com as outras, fazendo essa confusão toda e provocando que as pessoas pacíficas queiram abandonar sua própria terra. Veja que situação, né? Imagine você, a pessoa ter a coragem de se lançar no mar, num barquinho, né? Correndo risco de vida, se lançar no desconhecido, no mar aberto, sem saber se chega vivo do outro lado e sem saber se, mesmo que chegue vivo, se será aceito ou será devolvido. Veja que a pessoa vai mesmo assim. Então, significa que a vida na sua própria terra não está nada boa, né? Está sendo uma vida onde a pessoa julga que é pior ficar, a pessoa acha que é melhor enfrentar esses perigos de morte do que permanecer na sua própria casa, na sua própria terra. Então muita gente culpa Deus por isso, né? Diz que Deus ele não existe ou que Deus é malvado porque ele vê essas coisas e não faz nada. Mas ao mesmo tempo, uma das coisas que, se não a coisa, né, que a pessoa humana mais valoriza é a sua independência, não é o seu desejo de fazer o que quer. Pense bem, né? Quando você é criança, tudo que você quer quando é criança, muitas vezes é se tornar adulto, porque quantas malcriações a gente fez com nossos pais, não é? Dizendo, eu quero ser adulto, eu quero ser grande, porque quando eu for grande eu vou fazer o que eu quiser. Não é assim que a gente falava com nossos pais, não é? E aí é um desejo do ser humano. O ser humano quer ser dono do seu próprio nariz, quer determinar o seu destino, não é? Quer mandar na sua vida. E tanto quer que muitas vezes você está fazendo uma coisa errada, uma coisa que faz mal à sua saúde, por exemplo, fumar, por exemplo, se embriagar todos os dias com bebida alcoólica, né? Por exemplo, ficar em farras todas as madrugadas e aí daqui a pouco a pessoa não consegue mais ir trabalhar e perde o emprego, na família perde a esposa, né? Perde o marido, os filhos se afastam. Então, se você sentar com a pessoa, você explica, olha, você não está vendo que praticando essas coisas você está destruindo a sua própria vida, a sua saúde, não é? Está adquirindo aí um enfisema pulmonar, uma cirrose hepática, uma cirrose no fígado, né? Destruindo o fígado, destruindo o pulmão, destruindo a família. Mas mesmo assim, a pessoa muitas vezes responde o quê? Não, é assim mesmo, porque eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz.
Então é interessante a gente observar isso, é interessante a gente ver que às vezes o que é considerado o instinto mais básico do ser humano, que é um instinto de sobrevivência, né? Às vezes até esse instinto de sobrevivência ele é vencido por uma autodeterminação, por um orgulho de dizer assim, eu vou fazer assim porque eu quero fazer e pronto, quem manda na minha vida sou eu. Então é por isso que Deus ele deu, e a gente vai ver isso na Bíblia, ele deu essa característica ao ser humano, ele concedeu esse direito do ser humano decidir a sua própria vida, inclusive decidir se obedeceria ou não a Deus. Deus deu essa possibilidade à sua criação, não só ao ser humano, como também aos anjos do céu que Deus criou. Então Deus deu essa capacidade, se você quer me obedecer ou não. Então dentro dessa capacidade, o ser humano faz o que acha que é certo. E aí, muitas vezes, quando agindo dessa maneira, o ser humano então decidiu como? Decidiu não obedecer a Deus. Pense, veja hoje em dia, não é? O ser humano, ele em grande parte decidiu colocar Deus fora da sua vida diária, não é? Hoje em dia é difícil o ser humano buscar oração, não é? Buscar a direção do Jesus, buscar a direção de Jesus, direção de Deus, direção do Espírito Santo, não é? Hoje em dia, o que o ser humano faz? Muitos não colocam Deus no seu dia a dia, e quando colocam é para pedir alguma coisa, não é? Pedir alguma coisa que querem e não pedir a direção de Deus para as suas vidas, porque a direção da vida é o ponto mais difícil da gente entregar. Você pode entregar tudo, mas quando chega na parte de entregar a direção da vida, aí realmente parece que há um bloqueio, parece que há uma dificuldade, porque a pessoa entregar o governo de sua vida a uma outra pessoa, né? Então nós vamos ver na Bíblia, só para confirmar para você, que Deus colocou na nossa vida o livre-arbítrio. E Deus transferiu para nós essa capacidade de obedecê-lo ou não. Então, você pode abrir aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, logo no primeiro livro da Bíblia, você vai ver isso. Abra aí, no livro de Gênesis, não é? Velho Testamento, lá no primeiro livro. Primeiro, a gente vai ver como Deus nos criou de maneira diferente de toda a criação, não é? Muita gente diz que nós viemos do macaco, né? Que nós somos resultado do acaso, mas não é assim que a Bíblia nos ensina, e eu vou mostrar para vocês também que, pela lógica, isso também não faz nenhum sentido. Veja só, você vai abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, logo no comecinho da sua Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Ok? Bem, Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim a palavra de Deus. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha aí, já aprendemos em programas passados, porque está no plural, né? Porque está façamos. É porque esse Deus aqui, também disse Deus, a palavra em hebraico é Elohim. Elohim é Deus plural. Então aqui era o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando, as três pessoas que compõem o nosso Deus plural, não é? Então diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Primeiro ponto, veja que nós somos aí imagem e semelhança de Deus. Se você ler o capítulo 1 de Gênesis, você vai perceber que em toda a criação não há outra criatura que foi criada sobre a qual Deus disse que é a imagem e semelhança dele, a não ser o ser humano. Não há. Não há outra criatura na terra que foi criada. Não há nenhum outro animal,
nenhum tipo de animal que Deus disse, não, esse aqui também é. Apenas ao ser humano, ao homem, né? Como diz a palavra de Deus, façamos o homem. Aqui a palavra em hebraica é Adam, por isso que o primeiro homem é chamado de Adão. Tá vendo a palavra em hebraica para homem, ser humano, né? Bom, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí Deus, primeira coisa que ele faz é essa declaração de que o homem foi feito diretamente à imagem e semelhança de Deus, e não um animal que evoluiu por acaso, né? Como diz a teoria da evolução, que apesar de ter o nome de teoria, é ensinada nas escolas como se fosse verdade absoluta, né? Mas a teoria da evolução diz que os elementos químicos existiam na natureza e por um acaso esses elementos químicos, carbono, hidrogênio, oxigênio, esses elementos químicos, nitrogênio, sem vida, eles por um acaso da natureza e com a ação do tempo se transformaram em vida, em uma única célula, essa célula se transformou em moléculas e daí fez macho e fêmea e daí se formaram todos os animais de uma única célula. Veja que coisa, né? É preciso ter mais fé para acreditar nisso do que Deus realmente criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E isso é fácil de você constatar, é fácil de você perceber, porque eu pergunto a você, olhe o ser humano e olhe todas as outras criaturas vivas que existem na Terra. Olhe, você percebe alguma outra criatura viva capaz de chegar perto de fazer 1% do que o homem consegue fazer em termos de criatividade, em termos de inteligência, em termos de desenvolvimento de coisas? Você imagina, você aí que está me ouvindo pela rádio, ou talvez pela internet, ou talvez pelo Facebook, já que os nossos programas gravados a gente está publicando também na nossa página do Facebook. Você imagina um macaco, só para excluir todos os outros, já que o pessoal da teoria da evolução disse que nós viemos do macaco. Você imagina um macaco, qualquer um, criando um computador, criando uma rede de computadores como a internet, criando o telefone, criando o avião. Você consegue imaginar isso? Então, como é que só o ser humano, olha, se todos os outros macacos têm um comportamento muito parecido, não é? Se você olhar o gorila, que é um macaco gigante, se você olhar o chimpanzé, que é pequenininho, se você olhar o macaco, o mico-leão dourado, que é menorzinho, né? Se você olhar os vários tipos de macacos, de símios, você vai ver que eles podem ser pequenos, médios ou grandes, mas eles têm um comportamento muito similar, uma forma de organização, uma forma de ação muito similar. Agora, o ser humano é absolutamente diferente, não é? Como é que você pode imaginar que nós, que fizemos a internet, que fizemos as grandes obras da engenharia, né? A muralha da China, a hidroelétrica de Itaipu, não sei se você já visitou, a hidroelétrica de Paulo Afonso, né? Que fizemos aí grandes obras da engenharia, grandes obras de desenvolvimento tecnológico, que fizemos o computador, o avião. Como é que a gente veio do macaco? Como é que, se a gente veio do macaco, era para ter muito mais macacos, não é? Tipos de macacos, gorilas, chimpanzés e tudo mais, desenvolvendo coisas muito próximas a nós, não é? Como é que o ser humano se destacou tanto, se distanciou tanto do resto do que seriam seus parentes, não é? Então você está vendo como uma mentira repetida várias vezes e ensinada com autoridade pode se transformar, pode parecer uma verdade. Você está vendo? Como você, quando repete uma coisa e diz, não, o homem veio do macaco e foi por acaso, e você considera as pessoas que acreditam que o homem veio da criação de Deus como pessoas bobas, pessoas ignorantes, mal formadas, você repete isso tanto que acaba todo mundo achando que é uma verdade absoluta. No entanto, se você criticar
isso aí do lado científico, que é o que eu estou fazendo, né? Eu li a Bíblia, um versículo só, que diz, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pronto, para mim isso basta, porque a gente acredita que essa é a revelação do Deus Todo-Poderoso. Então, se Ele disse que fez assim, diretamente assim, então eu creio. Mas nada me impede também de contestar cientificamente essa teoria da evolução, que é o que eu fiz até agora, falando com vocês. É mostrar o absurdo, né? A falta de lógica de você ter um monte de animais que se comportam parecido, né? Que são parentes. Você tem o cachorro e o lobo, né? Você tem a raposa, você tem o gato doméstico, como ele faz movimentos parecidos com o leão, com a leoa, com o leopardo, com o tigre, né? Com o jaguar, com a pantera, com a onça, que formam ali a família dos felinos, né? Então veja que coisa, você tem animais muito parecidos, você tem a família dos macacos, dos símios, né? O gorila, o chimpanzé, o mico e vários tipos de macaco, macaco prego, todos se comportam parecidos, mas o ser humano, você não consegue colocar o ser humano em nenhuma família animal. Eu desafio você a colocar o ser humano em alguma família animal. Ele se parece com a família dos cachorros, dos caninos, ou com a família dos símios, dos macacos, que é de onde dizem que viemos, ou com a família dos pássaros, porque, segundo a teoria da evolução, viemos todos de uma célula só. Tanto os animais que estão na terra, como as aves do céu, como os peixes do mar. Veja só o nível da coisa, né? Então, isso é ensinado na escola do seu filho. Você que é pai, você que é mãe, o seu filho recebe esse tipo de ensino, que nós viemos todos de uma mesma célula, que foi por acaso, que foi uma ação da natureza, e que aqueles que acreditam que foi Deus quem criou são pessoas sem cultura, sem informação. No entanto, nós questionamos isso cientificamente. Então, preste atenção no que o seu filho tem aprendido na escola. Preste atenção que isso não é ensinado como uma teoria da evolução, é ensinado como se fosse verdade absoluta, não é? E está errado, é cientificamente contestado, né? É fácil de contestar. Não é à toa que grandes cientistas eram homens de Deus. Não é à toa que Isaac Newton era um homem de Deus, era um homem temente a Deus. Não é à toa que Louis Pasteur, um dos grandes cientistas, pesquisadores aí da biologia, Isaac Newton da física, né? Eram homens de Deus, homens tementes a Deus, homens que acreditavam na palavra de Deus, né? E hoje parece que a gente ouve a ciência falar e é como se fosse uma religião, né? Todo mundo baixa a cabeça e não contesta cientificamente. Então, cuidado com o que seu filho está aprendendo na escola. Não deixe de levar seu filho para a igreja, para a escola dominical infantil, para a escola bíblica infantil, porque senão ele vai crescer uma pessoa que aprende as coisas da ciência como uma religião, como se fosse um dogma, uma verdade absoluta, sem provas, e uma teoria tão frágil, tão fraca como essa da evolução, da origem da vida, não é? A evolução é facilmente comprovada quando você mostra um ser adulto de algum animal que pelas influências do seu ambiente, onde ele habita, ele teve algumas transformações. Mas você não consegue provar a evolução na origem da vida. Dizer que a vida, no seu início, como foi que ela começou? A evolução, ela tem ideia sobre isso, mas não é provado. E é facilmente contestado, como eu estou contestando aqui com vocês, né? Então, me diga aí se tem algum outro... Se o ser humano é um animal que veio do macaco, me diga outro tipo de macaco que é capaz de fazer 1% do que um ser humano é capaz de fazer. Então, veja que a contestação é na prática. Mesmo que a pessoa
não creia na palavra de Deus, ela apenas contestando cientificamente percebe o furo e a fraqueza dessa teoria da evolução, né? Pois bem, então é muito importante você saber disso, porque muitas vezes essa vamos chamar assim, religião científica, ela impede o ser humano de ter contato com a palavra de Deus, porque muitas vezes o ser humano fica envergonhado, principalmente se você é uma pessoa que estuda bastante, uma pessoa que conseguiu concluir o colégio, o ensino fundamental, o ensino médio, uma pessoa que conseguiu concluir o ensino superior, uma pessoa que avançou e conseguiu fazer um mestrado, depois um doutorado, depois um pós-doutorado, ser uma pessoa que estuda bastante, que lê bastante, e muitas vezes no meio não está errado não você estudar, viu? Tem que estudar mesmo, porque tudo que existe, seja qual for a sua área, se a sua área são as ciências naturais, se são as ciências biológicas, se são as ciências sociais, seja qual for a sua área, você está apenas conhecendo mais daquilo que Deus criou. Isso é muito bom você ter conhecimento, mas nunca permita que esse conhecimento ele queira abafar o seu contato com a revelação de Deus. Veja que a revelação de Deus, a palavra de Deus, em nada ela deixa de ser compatível com a ciência e com as evoluções da humanidade. Em nada. Nada, de jeito nenhum. Não pense que quanto mais eu estudar a ciência, mais eu me afasto de Deus. Pelo contrário, os cientistas sábios perceberam que quanto mais você estuda física, a origem do universo, a origem da matéria, a origem das energias, mais você vai se aproximando de uma criação inteligente. Quanto mais você estuda biologia, hoje em dia a gente tem uma área muito rica na área de ciências, que é a área de engenharia genética, que estuda a genética, estuda a formação do ser humano, os genes. Já sabemos aí das características que são hereditárias, né, que passam de pai para filho. E a ideia da engenharia genética é interferir nessa composição genética da pessoa, no DNA da pessoa, para que doenças possam ser curadas, doenças possam ser prevenidas. Então, se você é uma pessoa que é dessa área, por exemplo, de engenharia genética, se você estuda o DNA, como nós aprendemos no ensino médio, só um pouquinho sobre o DNA, sobre o RNA, e você estuda aquela formação do DNA, você ali constata que aquilo ali é um desenho inteligente, que aquilo ali não pode ter sido feito pelo acaso. A complexidade daquela combinação de coisas daquela maneira é uma coisa que você vê que o acaso não pode ter criado aquilo. Uma coisa assim que é uma coisa engraçada. Tem coisas que no seu nível mais básico são tão complexas que você percebe que aquilo ali não pode ter nascido de uma pecinha simples que foi se juntando com outra pecinha simples e que formou aquela coisa sofisticada, complicada. Então, é um alerta para você que muitas vezes zomba da palavra de Deus, zomba da sabedoria de Deus, achando que as revelações de Deus são apenas para pessoas ignorantes, sem cultura. Saiba que os grandes cientistas que trouxeram grandes inovações à humanidade eram pessoas de Deus, eram pessoas tementes a Deus, eram pessoas que tinham na palavra de Deus o seu porto seguro, a sua crença e a sua fonte de revelação, né? Então isso é importante. Bom, mas saindo um pouquinho desse assunto, que a gente até se alongou um pouquinho, mas afinal é importante você saber de onde você vem. E é importante que você não tenha vergonha de dizer: eu sou criação de Deus, sim. Eu não vim do macaco coisa nenhuma. Eu não sou um animal como os outros. Eu não sou de uma família animal. Eu não sou fruto
do tempo e do acaso e da natureza. Não existe mãe natureza na minha vida. Existe um Pai, um Criador, que é o Deus Todo-Poderoso, que me desenhou cada órgão do meu corpo, o coração, a boca, a faringe, a laringe, o pulmão, o estômago, o intestino, grosso, delgado e grosso, o fígado, os rins. Você que estudou ciências no ensino médio, que estudou biologia, você já estudou o sistema circulatório, não é? Por onde passa o sangue, não é? Você já estudou o sistema digestivo, você já estudou o sistema respiratório, a pele da gente, os músculos, os ossos, tudo isso foi criado numa perfeição absoluta. Um órgão se comunica com outro órgão, cada órgão do corpo humano faz a sua função e cada órgão tem a sua importância, não é? O cérebro, a complexidade do cérebro, não é? Como ele se liga com os outros órgãos e como todos os sistemas do nosso corpo, não é? Sistema circulatório, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema nervoso, todos os sistemas do nosso corpo estão interligados e cada órgão faz um pedacinho das atividades que nos mantém vivos, criando coisas, realizando obras, não é? Criando a nossa família, construindo coisas maravilhosas. Então dê glória a Deus por isso, sabe? Não aceite mais essa ditadura da teoria da evolução que tenta dizer que eu e você viemos do macaco, que veio do sapo de rabo, que veio de uma ameba na água, que veio de elementos químicos que estavam na água e caiu um raio na água e de repente esses elementos químicos se tornaram vivos. Isso é um absurdo absoluto e que diante da própria ciência é contestado. Só que o ser humano, na sua loucura, no seu desejo de ser independente de Deus, de colocar Deus para fora de sua vida, acaba acreditando nessas loucuras onde você consegue facilmente derrubar e mostrar, né? Onde você consegue ver a diferença de capacidade criativa, de capacidade de gerar obras, invenções, conhecimento que tem o ser humano em relação aos outros animais. Puxa vida, só você olhar essa diferença, vou lhe dizer, não é brincadeira não, você querer acreditar que você veio do macaco. Então, primeiro ponto é esse, creia nessa palavra de Gênesis 1:26, que diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Glória a Deus por isso. E abaixo o macaco, nada de macaco. Eu sou, e você também, a imagem e semelhança de um Deus maravilhoso. Amém? Então daqui a pouquinho a gente volta. Fique aí com alguns louvores maravilhosos. Vá buscando a Deus, vá adorando esse Deus tão maravilhoso que te criou e me criou, a imagem e semelhança dele. Daqui a pouquinho a gente volta complementando essa questão da criação com o livre-arbítrio, tá bom? Já já a gente volta. Então fique na graça e na paz de Jesus. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino.
Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta aqui à nossa programação. Você está ouvindo o programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa. E hoje nós estamos tratando de um tema muito bacana, que é a criação de Deus e o livre-arbítrio, né? Você já aprendeu no bloco anterior do nosso programa que nem você nem eu, nós não somos filhos do macaco, não, de jeito nenhum, viu? Glória a Deus por isso. Já vimos na Bíblia e vimos também na ciência, vimos na realidade das coisas, né? A Bíblia ela chega a dizer isso. Você quer ver a presença de Deus? Olhe a criação, olhe os céus, olhe a terra, observe o pôr do sol, o nascer do sol, observe como tudo funciona perfeitamente, observe como o ser humano procura e não acha um outro planeta onde tenha condições para haver vida como há aqui na Terra, né? A atmosfera, a temperatura, tudo direitinho, a camada de ozônio que envolve a Terra, né? Que impede que os raios solares queimem a nossa pele. Veja, tudo perfeito criado por Deus ali, um ambiente perfeito para que Deus criasse o ser humano, a sua imagem, conforme a sua semelhança, como nós vimos no bloco anterior, lá em Gênesis 1:26. Então, nada de macaco, viu? Essa história da teoria da evolução, furada tanto pela revelação de Deus, que fura essa teoria absurda, como pela realidade da criação. Você olhar a diferença, não é, do ser humano em relação ao macaco, para ficar só nesse tipo de bicho, né? Você coloque um macaco numa sala e faça ele criar aí o computador, a internet, o avião, o automóvel, né, o foguete, né? Faça ele compor a Quinta Sinfonia de Beethoven, faça ele compor as músicas as músicas típicas de Luiz Gonzaga, por exemplo, que retratam como é o sertão. Põe um macaco para cantar e para compor uma melodia, uma sinfonia, uma música popular, né? Ponha um macaco para compor as músicas românticas de Roberto Carlos, né? Aquelas antigas falando do amor de homem e de mulher. Cadê o macaco fazendo isso? Então, você não vê outro fazendo isso a não ser o ser humano. Então, você vê o tamanho, aí você começa a ver o contrário das coisas. Como é absurdo que um ser humano que é instruído, que é culto, possa acreditar num absurdo desse, né? Que o nosso pai é o macaco, que nós evoluímos do macaco, então ficou só a gente, né? Porque não tem nenhum outro tipo de macaco que consiga fazer 1% dessas coisas que nós fazemos, né? E o pior é você perguntar, e o macaco veio de onde? Então o pessoal vai voltando no tempo até dizer que o macaco veio de um girino, de um bichinho, de um sapo de rabo, e que o girino veio de uma única célula que veio de elementos químicos, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, carbono, que estavam soltos por aí, que por acaso resolveram se juntar. Veja que absurdo, né? Então já saiba disso, viu? Você que é doutorado, pós-doutorado, ou você que é mestrado, você que é bacharel, ou você que não teve chance de estudar, não sabe ler nem escrever, mas você sabe ver as coisas. E mesmo você que não sabe ler e escrever, sabe olhar para o macaco e ver o que o macaco faz, e sabe olhar para um ser humano e ver o que um ser humano faz. Então, o bonito
desse ensinamento de Deus para nós hoje é que é muito facilmente provável esse ensinamento de que Deus criou realmente o ser humano prontinho como nós somos. Seja você uma pessoa analfabeta ou seja você um pós-doutorado. É fácil, porque as evidências, e não vamos esquecer que a ciência trabalha com evidências, com provas físicas, as evidências estão aí diante dos nossos olhos. Para quem quiser ver, compare qualquer macaco que você encontrar, pegue o mais sabido que você acha e bote um ser humano do lado e veja a diferença, não é? Muito bem, então passando dessa parte da criação, acreditando aqui que Gênesis 1:26 é verdade, essa revelação de Deus, né? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí agora a gente passa para a segunda parte desse versículo, onde Deus ele delega a autoridade ao ser humano. Veja só, depois de dizer façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus diz então, tenha ele domínio, ele é o homem, né? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ouviu, querido ouvinte, o que a palavra de Deus diz? Vou repetir. Deus disse ao homem assim, olha o nível de autoridade que Deus deu ao ser humano. Disse, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus, depois de ter criado o ser humano, derramou sobre o ser humano, o único que é a sua imagem e a sua semelhança, derramou essa autoridade, esse domínio sobre os peixes do mar todos, sobre as aves dos céus, os animais domésticos e toda a terra. Então, mais um ponto aí, Deus, ele diferenciando o ser humano de todo o resto da criação, para você ver que jamais a gente como ser humano pode ser igualado ao macaco, ao cachorro, ao gato, à baleia, ao golfinho. Nós amamos o macaco, amamos o cachorro. Quer coisa mais bonita do que um cachorro? Eu e minha esposa mesmo, a missionária Fátima Cunha, nós amamos os cachorros, cuidamos de um monte de cachorro, gostamos muito de cachorro. Não temos cachorro porque moramos em apartamento, mas gostamos muito. É um animal simpático, gentil, fiel, não é? Carinhoso. Mas o cachorro é um animal feito por Deus, um animal doméstico, para ser dominado pelo ser humano, e não o contrário, nem para ser igual, nem para dominar, mas para ser dominado, como ele disse aqui na palavra. E isso é bonito. Se você assistir a algum programa, tem um programa muito bacana que a gente gosta de assistir na TV, passa na TV por assinatura, que é um especialista chamado César Millan. Ele é um especialista no comportamento dos cachorros. E muitas vezes ele atende a pessoas em casa, lá nos Estados Unidos, pessoas que estão com problema, que o cachorro está rebelde, está mordendo, está latindo, o cachorro não obedece. E quando ele chega, ele em 100% dos casos, ele mostra para aquele dono de cachorro que o cachorro fica estressado porque está tendo que dominar na casa, está sendo digamos, o macho alfa, o dominante. E o cachorro, ele foi feito por Deus para ser dominado. Então, quando ele está fora do seu papel de ser liderado, ele, quando se transforma em líder, porque aquele humano daquela casa não consegue assumir o papel de liderança, então o cachorrinho fica estressado, começa a ficar mal comportado. Veja que coisa linda, né? Uma pessoa que nem é de Jesus, esse especialista, mas ele constata, mostra, prova, e quando ele treina
ele diz que treina seres humanos e reabilita cachorros, é o contrário, né? Então, quando ele treina aquele ser humano naquela casa, ensina como ser o líder daquele grupo, então ensina que ele assuma a posição de dominância, que o cachorro passe a enxergar aquele ser humano como um líder, aí o cachorro fica mansinho, fica comportado, fica uma beleza. Então você vê a palavra de Deus se cumprindo até nisso, né? Então esse é o domínio que Deus passou ao ser humano. O que nos leva, queridos, ao livre arbítrio. Veja, Deus, ele delegou essa autoridade ao ser humano, a mim e a você. Então não adianta agora a gente reclamar e querer que Deus venha interferir no mundo se Deus delegou isso. Então, se a terra está toda poluída, os rios podres, a violência na rua, se tem um jogo de futebol e as torcidas vão juntas, fazendo arrastão, fazendo essa esculhambação, quebrando tudo, brigando com o torcedor adversário como se fosse uma guerra, isso aí é o ser humano exercendo a autoridade que Deus delegou. Olha, Deus disse aqui, ó, tenha domínio sobre toda a terra. Então a pergunta que eu faço a vocês é: o que nós temos feito com essa autoridade que Deus nos delegou? Nós estamos sabendo utilizar essa autoridade ou nós estamos bagunçando todo o coreto, né? Então, tem até um dito popular que diz isso, né? Você quer ver realmente como a pessoa dê a ela alguma autoridade, dê a ela algum poder para você ver. Aí, o verdadeiro caráter da pessoa se revela quando você dá a ela algum poder. Então faça esse teste para você ver. Pegue uma pessoa que não tem poder, não tem autoridade, dê a ela algum poder e você vai ver a verdadeira pessoa se revelar. Se há ali um caráter de justiça, de equilíbrio, você vai ver o poder exercido com equilíbrio. Se há ali um caráter autoritário, um caráter de injustiça, você vai ver o poder sendo exercido de forma tirânica. Isso pode ser qualquer poder. Pode ser você ser chefe de um grupo de 2 pessoas ou você ser chefe de uma empresa que tem 20 mil funcionários. Tanto faz. O poder, ele revela quem é a pessoa de verdade. Então, esse poder de dominar toda a terra, Deus deu para o homem. E o homem fez essa coisa horrorosa que nós vemos hoje. E o pior de tudo é que o ser humano não quer reconhecer, não quer dar o braço a torcer e dizer: não, realmente Deus, eu fiz uma besteira gigantesca com a autoridade que o Senhor me deu. O Senhor me entregou um mundo perfeito, equilibrado, organizado, e eu, ser humano, fiz essa esculhambação, essa bagunça, essa violência, esse ódio que existe hoje. Obra minha de ser humano, minha e sua, viu, ouvinte? Obra nossa. Então, agora que a gente fez a bagunça, aí a gente quer chamar Deus e ainda quer botar a culpa em Deus. Quer dizer, olha, como é que Deus permite que isso aconteça? Mas olha, primeiro, quem delegou a autoridade foi Deus. O culpado por isso somos nós. Segundo, quem é que reclama que não quer Deus na vida, né? Não é você que quando ouve alguém falar de Deus, fala assim: lá vem falar de religião. Eu não quero saber não, esse negócio de igreja. Eu não acredito nisso não. Então, não é você que coloca Deus fora da sua vida cotidiana, não é? Então, assim, às vezes até você, irmão, você que está na igreja, você que é um crente fiel, você que acredita na palavra de Deus, que tem ministério na igreja, que se envolve com a obra, mas como é você no trabalho? Será que você leva os ensinamentos da Bíblia para o seu testemunho no trabalho? Será que você é fiel a Deus no trabalho? Ou quando o chefe não está olhando, você enrola, você engana, você mente, né? Você não faz o melhor que podia fazer só porque o chefe não está olhando, mas Deus está vendo você, né? Como é você na sua família? Será que você é um pastor só para fora? Você quer conquistar novas ovelhas fora, quer evangelizar as nações,
mas a sua família você não cuida do seu rebanho, você não ora na sua casa, não põe a mão na cabeça da sua esposa, da sua filha, do seu filho, dos seus parentes mais próximos, você não fala, e às vezes você ainda vem usar a Bíblia como desculpa, dizer, mas está escrito na Bíblia que o profeta em sua casa não tem honra. É verdade, está escrito. É difícil os da nossa própria casa nos reconhecerem como profetas, é difícil. Até o próprio Senhor Jesus, quando chegou na cidade de Nazaré, onde ele cresceu, diz a Bíblia explicitamente, ele não pôde fazer muitos milagres ali, porque não creram nele, porque as pessoas diziam, mas esse aí não é o filho do carpinteiro, não é a sua mãe Maria, seu pai José, os seus irmãos e irmãs não moram entre a gente, o Judas, o Simão, e foi dando, o Tiago foi dando a lista dos irmãos de sangue de Jesus, né? Dos outros filhos que Maria teve com José depois que Jesus nasceu. Então, isso é verdade, mas isso não impediu Jesus de ir até a cidade da família dele. Não impediu Jesus de buscar os seus familiares, né? E isso teve fruto, viu? Depois, é engraçado que na Bíblia inteira relata que os irmãos de Jesus então combatiam ele, zombavam dele, mas depois 2 irmãos dele escreveram dois livros da Bíblia, o livro de Tiago, um dos irmãos de sangue de Jesus, um dos filhos de Maria com José, e Judas, que é outro livro da Bíblia também. Então olha aí como deu certo, né? Como depois eles foram tocados, se converteram, né? Foram tocados pelo Espírito Santo e se convenceram do pecado, da justiça e do juízo. Então, os da nossa casa. Então a pergunta hoje para você é: o que você tem feito com seu livre-arbítrio, além de reclamar de Deus? Além de impedir que Deus entre na sua vida? Por um lado, você quer que Deus interfira, quer que Deus impeça as crianças pobres de morrerem, quer que Deus impeça a violência, quer que Deus impeça, por exemplo, tá cheio de meninas aí jovens com 12, 13 anos engravidando, dando à luz a filhos. Não pode, você não diz isso, né? Não pode porque ainda é uma criança. Como é que uma criança vai cuidar de outra criança, né? Vai perder a infância e tal. Então, por um lado você diz isso e reclama. Como é que Deus permite uma coisa dessa? Como é que Deus permite crianças serem estupradas e tal, jovens? Mas por outro lado, quando vem o ensinamento da palavra de Deus, dizendo assim, olha, você que é pai, não permita que seu filho ou filha desperte para a sexualidade muito jovem, porque a Bíblia nos ensina isso, a gente não deve despertar antes do tempo as coisas. Então, hoje em dia, aí você critica, não é? Você que reclama que Deus permite isso, você critica quando Deus nos ensina que não é certo uma menina de 13 anos estar usando roupa curta, estar revelando partes do corpo, decote, shortinho curto, seios à mostra, andando com sensualidade. Mas você, quando vê isso, acha bonito. Quando você vê as músicas que a menininha novinha rebola, a mãe às vezes já arruma a menininha de 10 anos, já maqueia a menininha, já põe roupinha apertada, acha bonitinho, imitando as dançarinas, né, que rebolam, que provocam sensualidade. Aí você acha bonito. Mas na hora que vem a consequência desse comportamento, que é a gravidez indesejada, que é, mas a menininha não ficou grávida não, mas um coração muito jovem, que já se envolve em relacionamento, em intimidade sexual, muito cedo, o que acontece? Fica um coração destruído, amargurado, já traiu, já foi traída muitas vezes, não é? Muitas vezes, mas a menininha foi ali para o baile, lá da comunidade, e ali ela se envolveu com homens maus e os homens estupraram essa menininha. É errado, os homens estupraram a menininha, são bandidos, né? Vão dar contas a Deus, vão dar contas aos homens. Mas e você, mãe e pai, onde você estava que a menininha
estava num baile sozinha, praticando, se envolvendo com esse tipo de companhia. Não fuja da sua responsabilidade, pai e mãe. Não ponha as coisas nas costas de Deus, fugindo da sua responsabilidade. Vamos acabar, uma coisa que a gente tem que acabar aqui na Terra, e a Bíblia nos ensina isso, quando Deus nos dá essa instrução de dominar sobre todas as coisas. Vamos acabar com essa história de botar a culpa dos nossos atos em outras pessoas. Isso vale para tudo, queridos. Olha, Deus nos ensina que diante dele todos nós vamos prestar contas diante do trono de Deus. Todos nós. Não adianta você dizer que foi fulano que me provocou, foi fulano que me enganou, como disse o primeiro casal, né? Eu vou ler aqui para você, ó. Por exemplo, seguindo aqui, ó, Gênesis 1, no versículo 27, diz assim, ó, criou Deus, continuando, né? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha aí, repetindo, ressaltando mais uma vez que Deus realmente criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E aí o 28 diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Olha aí, dominai, de novo Deus falando, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, olha que mundo perfeito Deus entregou para a gente. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Então Deus indicando que a gente só, nessa época, o primeiro casal só comia frutas e verduras e legumes. Por quê? Não havia entrado ainda o pecado no mundo. E sem a presença do pecado não havia a morte. E sem a morte não era possível então que houvesse a matança de animais, né? Então aquela picanha deliciosa não tinha nessa época, né? E aí segue no versículo 30. E a todos os animais da terra Deus deu ao homem, e a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe será para mantimento. Olha que bonito. E assim fez, no verso 31 diz, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, veja que lindo, não é? Que bonito, que maravilha que Deus fez, não é? Criando o ser humano, a imagem e semelhança dele, não é? Que delícia. E veja aqui Deus concedendo autoridade, concedendo o livre-arbítrio. Isso está bem claro aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, seguindo aí na sua Bíblia, um pouquinho mais na frente. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Diz assim, ó, Gênesis, capítulo 2, 15. Capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor, no verso 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha, essa foi a ordem direta de Deus para o homem. E aí, o homem, então, recebeu esse livre-arbítrio de Deus. E aí, o que é que aconteceu? Veio o diabo falando com a mulher e com o homem, fez o homem desobedecer essa ordem de Deus. Veja quando começou essa coisa do inferno, do ser humano não querer assumir a responsabilidade dos seus atos. Veja, Deus deu o livre-arbítrio.
E aí a responsabilidade, veja só, aqui em Gênesis, no capítulo 3, vai lá, veja que coisa. Gênesis capítulo 3, depois que o homem desobedece, veja o que aconteceu aqui. Ó. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3, 8. Diz assim a Bíblia. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, aqui é o primeiro casal, né? É o homem e a mulher. Quando ouviram a voz de Yahvé, do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Olha onde começou essa historinha de se esconder da presença de Deus. Até hoje é isso. O ser humano, sem querer ser contestado, sem querer ser confrontado por Deus para ser abençoado, queridos. Deus não quer confrontar você para lhe humilhar, nem para lhe destruir. Ele quer lhe confrontar para mostrar que você está errado e para lhe apresentar o caminho de uma vida boa na presença dele. É para isso que ele quer, porque ele é um bom pai. Essa é a função de um bom pai. Então o ser humano se escondeu, o homem e a mulher. Assim como hoje, a gente chega para falar de Jesus, não quero saber, não quero. Esse negócio de igreja eu não quero, religião é pessoal, não me venha falar, eu acredito em tudo. Tudo é Deus e Deus é tudo, todos os caminhos levam a Deus. Você está se escondendo de Deus. Ou você está se escondendo no seu conhecimento. Não, eu sou um pós-doutorado, eu não tenho... Esse negócio de religião é coisa para faxineiro e porteiro, isso aí não é para mim não. Você está se escondendo atrás dos arbustos do seu conhecimento científico. Mas você não quer ser contestado. Você não quer que as suas obras sejam trazidas à luz. Você quer deixar elas lá nas trevas. Como esse casal aqui, Adão e Eva, que se esconderam nos arbustos. E aí no versículo 9 diz assim, ó, e chamou o Senhor Deus ao homem. E ele perguntou, onde estás? Aí no versículo 10 diz, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha, a relação do homem com Deus era tão perfeita, tão equilibrada, tão assim verdadeira, tão direta. Nem roupa o homem usava, mas nesse contexto, depois da desobediência a Deus, comeu da fruta, ouviu a voz do diabo e não ouviu a Deus. O que aconteceu? O homem teve medo do pai. Olha, igual uma criança, né? A criança quando faz uma bobagem e sabe que errou, fica com medo do pai, né? Da bronca que vai levar, não é assim? Aí no versículo 11 diz, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesses? Ó, Deus perguntou. Deus aqui está tirando satisfação, está exigindo prestação de contas. Olha aqui o que o ser humano, o que o homem, Adão, responde. No verso 12. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha aí. Adão, como homem, como cabeça, foi com ele que Deus falou, não pode comer da árvore. Ele está o quê? Passando a responsabilidade para a mulher. Está vendo onde nasceu esse negócio de você não querer assumir a responsabilidade dos seus atos? É você mesmo, você ouvinte, eu estou falando com você. Você aí fica reclamando do governo, reclamando das coisas. Você que diz, eu quero uma casa, eu tenho direito a ter uma casa, ninguém me dá uma casa. Você fica colocando a culpa das coisas nas pessoas, no governo, no vizinho, no familiar. Assuma a responsabilidade da sua vida. Pare de apontar para o lado. E veja, por que você não consegue progredir? Primeiro, você tá permitindo que Deus entre na sua vida? Ou você é desses que está dizendo, não quero saber de religião, não quero saber da palavra de Deus? Segundo, o que você tem feito para mudar a sua situação? Você já sabe que para você prosperar nessa terra, você precisa estudar, você precisa ter conhecimento. Isso aí todo mundo sabe, não é? Você sabe que a força do braço um dia acaba ou diminui. Então você que tem um trabalho braçal, mas eu não tive oportunidade. É verdade, mas hoje existem muitas escolas, existe ensino gratuito, se você parar um pouquinho e procurar, você vai encontrar.
Se você já tem certa idade e já é pai, mãe, tem filhos, então você acha que não dá tempo ainda mais para você, embora dê tempo se você procurar, então pelo menos invista nos seus filhos. Acompanhe a escola, coloque na escola se não tiver, veja se está aprendendo, acompanhe para aprender, para se dedicarem, para estudar. Pare de ficar querendo que as coisas cheguem de graça para você. Pare de ficar reclamando da vida e comece a tomar uma atitude. Pare de ser como Adão, que colocou a culpa na mulher, quando Deus pediu contas. Então pare de dizer, não vou na igreja, porque isso, porque aquilo, porque... Pare com isso. Convide Deus para entrar na sua vida, de uma vez por todas, ou então pare de reclamar que Deus permite. Como é que Deus permite? Ora, quando Ele quer entrar na sua vida para mudar a sua situação, você não permite? Então você não pode falar que Deus é o responsável por toda essa bagunça, essa esculhambação que o mundo está vivendo hoje, não é verdade? Muito bem. Aqui no versículo 13 diz assim: disse o Senhor Deus à mulher, como o homem Adão não assumiu a responsabilidade, culpou a mulher, né? Então Deus se dirigiu à mulher. Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, olha mulher, a serpente me enganou e eu comi. A mulher botando a culpa na serpente, né? Também a mulher não foi valente o suficiente, né, para assumir a culpa. Dizer, não, fui eu. Meu marido me ensinou que eu não podia e eu desobedeci a Deus e comi. E a serpente, tadinha, que não tinha ninguém para culpar, é a piada evangélica, né? O que ficou? Ficou tudo para a serpente. Mas isso é piada, mas a verdade é que, sim, Deus julgou ao diabo. O diabo, quando foi enviado aqui para a terra, quando foi enviado derrotado, sem nada, o diabo já estava julgado, né? Ele recebeu mais um julgamento severo de Deus. Mas a culpa, quem foi que usou mal o livre-arbítrio de Deus? Não foi o ser humano que usou mal, que não soube se utilizar desse livre-arbítrio de Deus? Então, nada da gente ficar reclamando. O que a gente tem que fazer? Você pode estar pensando em mais pastor, o programa de hoje foi só lapada, só chamando a atenção. É porque, queridos, Deus ele quer tratar isso na nossa vida, Ele quer tratar esse negócio da gente ficar toda hora reclamando e dizendo que a gente não tem culpa. Mas Ele quer tratar com muita doçura. Ele hoje trouxe essa mensagem mais dura para você, mas é para você abrir os olhos para a realidade da vida e começar digamos assim, a mudar a sua postura, parar de ser passivo, de ficar só reclamando e tomar uma atitude. Mas pastor, que atitude é essa que eu posso tomar? É a atitude que está descrita no convite mais espetacular que Deus já fez ao ser humano, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Para você anotar aí, depois de ler. Mateus 11, 28. Diz assim Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha aí, prometendo alívio. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha direção. Quer dizer, Jesus dizendo, deixa eu te dirigir e aprendei de mim. Jesus dizendo, deixa eu ser seu professor, porque eu sou manso e humilde de coração. Olha aí, Jesus quer te ensinar com mansidão e com humildade. E ele segue dizendo, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, minha direção é suave, e o meu fardo é leve. Então, deixe de ser besta e passe de uma vez por todas a atender esse convite do Senhor Jesus. Procure uma igreja evangélica perto de sua casa. Se entregue ao Senhor, se envolva, aprenda as coisas de Deus. Se quiser visitar o nosso ministério, toda quinta-feira, 8 horas da noite, lá na Requinte Recepções, ali no Arruda, na rua José Ostrégésilo, 156. Você indo lá pela Avenida Bibiribe, sentido Bibiribe, passou o estádio do Arruda, segunda rua direita. Mas se não puder ir, quinta eu não posso, não tem problema. Vai numa igreja evangélica perto de sua casa. Se entregue, se envolva. Pare de culpar o governo, o vizinho, a família, seus pais, seus irmãos.
pare de ser vítima, de se fazer de vítima e comece a mudar a história da sua vida hoje, agora. Eu quero orar, inclusive, pela sua vida dentro dessa palavra ministrada. Se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Te louvo, te exalto e agradeço a tua repreensão, por o Senhor ter chamado a nossa atenção para, Senhor, essa loucura da teoria da evolução, para a tua criação, para o livre-arbítrio que o Senhor nos deu. E obrigado, Pai, para o Senhor ter chamado a nossa atenção, para a gente começar a mudar a nossa vida, parar de colocar a culpa nos outros e olhar para dentro de nós e aceitar, Senhor Jesus, esse convite tão carinhoso que o Senhor fez, para que a gente possa ir até o Senhor para ser aliviado, a gente que está cansado, sobrecarregado. Há pessoas aí, Senhor, que estão cansadas e sobrecarregadas, mas elas precisam, Pai, tomar uma decisão de ir até o Senhor, para que o Senhor possa aliviá-las, para que o Senhor possa ensiná-las, com a suavidade e a leveza que o Senhor tem, dirigir a nossa vida, Pai. Oh, Pai, com mansidão e com humildade, como é o Senhor. Embora o Senhor seja o Deus Todo-Poderoso, Jesus, o Senhor tem mansidão e humildade para nos ensinar e para abençoar a nossa vida. Por isso, Pai, é o que eu peço para esse ouvinte que está nos acompanhando agora. Em nome de Jesus, que ele e ela possam te convidar para entrar em suas vidas, para mudar o seu destino. Que a gente, Senhor, tenha coragem e ousadia para entregar o nosso livre-arbítrio de volta para o Senhor. O Senhor deu para nós a autoridade para decidir a nossa vida. E nesse momento agora, eu quero, Pai, junto com esses ouvintes, entregar de volta ao Senhor e dizer da nossa incapacidade de governar a nossa vida. Reconhecer isso, sem nenhum orgulho, com muita humildade, nos humilharmos diante de Ti e dizermos: venha, Jesus, governar a nossa vida, porque nós não temos essa capacidade. Nós abrimos espaço para que o Senhor venha governar. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. E se você, ouvinte, concorda comigo, diga amém e diga graças a Deus aí. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Muito bom estarmos juntos. Olha, se você quiser acompanhar e ouvir de novo, ouvir um programa que você perdeu, vá na nossa página no Facebook, www.facebook.com/Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Vou repetir, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Ou então naquela área de procurar pessoas, você digita lá, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Lá na seção de vídeos você vai poder ouvir todos os nossos programas que nós estamos colocando lá desde que nós começamos aqui na rádio, desde fevereiro, tá bom? Então fique na paz e na graça do Senhor Jesus e até amanhã, em nome de Jesus. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austregésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752.
Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.